abrir a nossa Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 17. Vocês que estiveram aqui a semana passada, ou aqueles também que viram no YouTube já, que eu falei essa semana 2 vezes já sobre o valor da congregação. A gente deve compreender esse valor, né? O valor de estar em comunhão, de estar juntos aqui na congregação. Mas hoje eu vou falar sobre o reino de Deus. Eu mencionei a semana passada que o reino de Deus está dentro em vós, que é o texto que nós vamos ler. E é a partir daqui que nós vamos desenvolver esse entendimento aqui a respeito do reino de Deus. Como você acessa o reino de Deus e a importância desse reino. Onde é o reino de Deus? Como acessar esse reino? Então aqui em Lucas 17:20, Jesus é indagado, interrogado pelos fariseus. Os fariseus eram a classe política dominante da época de Jesus, sobre quando viria o reino de Deus. A teologia dos fariseus, eles criam que a manifestação do reino de Deus, a manifestação do Messias, era o Messias que iria implantar um governo político, em que Jerusalém se tornaria a capital do mundo e as nações fariam de Jerusalém uma potência, e Jerusalém seria aquela controladora de tudo, a receptora, inclusive, dos impostos. Essa classe política dominante acreditava que o reino de Deus, o reino do Messias, seria um reino totalmente de governo literal. E até hoje, quando você vê os cristãos, eles pensam da mesma forma. Por isso que eles querem inserir muitos cristãos, evangélicos, católicos dentro da política. Até hoje eles têm esse pensamento, mas é um pensamento de teologia farisaica. Na verdade, o que os fariseus perguntavam para Jesus aqui, com relação a quando viria o reino, quando seria estabelecido esse reino, porque eles, na época de Jesus, eram os que queriam ser validados pelo reino, porque eles estavam fazendo as práticas do reino. E você sabe o que é um fariseu. O fariseu é aqueles que eram totalmente ligados no estereótipo, né? Na estrutura estereótipa. E hoje em dia nós estamos muitos grupos religiosos aí fazendo esse mesmo tipo de manifestação política, né? Teria o poder supremo do reino, né? Eles fariam parte desse reino. Então eles seriam de fato validados, e tudo aquilo que eles ensinavam seriam as práticas, né, desse reino. Como é hoje, da mesma forma. A gente observa isso. Os fariseus eram, como nós já sabemos, né, eles eram aqueles defensores dos rigores externos, né? Eles creem que o reino de Deus chega e valida suas doutrinas e seus ensinamentos. Então, essa é a interrogação dos fariseus a Jesus. Lucas 17:20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Então Jesus quebrou toda essa sistemática, quebrou toda essa religiosidade, dizendo, o reino de Deus não vem com uma aparência visível. Essa foi a resposta dele. E nem dirão, está aqui o reino de Deus. E nem dirão, lá está o reino de Deus. E ele vai mais a fundo, dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. Não existe qualquer reino de Deus que não seja dentro do coração humano. Não tem essa possibilidade. Porque se você raciocinar, Deus, Ele criou tudo que existe.
ele se diminuiria muito, estabelecendo um reino menor que tudo aquilo que ele criou. Por isso que é subjetivo. O reino de Deus é dentro de você. É o único lugar capaz do reino de Deus ser implantado. Por isso que o reino de Deus, ele é uma consciência. Não vem o reino de Deus com aparência visível. Porque o reino de Deus está dentro de você. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos tabernáculo de Deus. Nós lemos ali em Hebreus que nós temos o acesso à presença de Deus, acesso ao reino de Deus, acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu na sua carne, que ele consagrou pelo véu, isso é pela carne. E nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por isso que você entra nesse lugar do reino de Deus, com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, recebendo uma nova consciência. Atos capítulo 7, versículo 48 diz assim: não habita o Altíssimo em coisas feitas por mãos humanas. Mais adiante, em Atos 17, no versículo 24 e 25, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos, e nem é servido por mãos humanas. Deus não é servido por ninguém. Como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Amém? Tem um texto fantástico aqui, no livro de Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita dentro de você. Deus habita no coração humano. Deus não é servido por mãos de homens. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, olha o que ele diz aqui, que nós temos uma casa terrestre deste tabernáculo. Essa casa terrestre desse tabernáculo é o templo de habitação de Deus. É o templo de habitação de Deus no Espírito, porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem no Espírito. Nós, queridos, estamos sendo construídos morada de Deus no Espírito, porque por intermédio de Jesus, por intermédio desse acesso ao reino de Deus na sua carne, esse caminho, nós temos acesso ao Pai em um Espírito, num único Espírito, porque Deus é Espírito. E assim já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Ele mesmo a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de construção, no qual todo edifício, todo esse ajuntamento, Pedro fala que nós somos pedras vivas e estamos sendo construídos num edifício, numa morada,
Nós estamos sendo edificados sobre esse fundamento de Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós somos morada de Deus, no qual também todos vós, juntamente conosco, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É tremendo. Edificado sobre um fundamento, edificado sobre essa pedra angular, edifício bem ajustado, santuário dedicado ao Senhor, morada de Deus no Espírito. João 14 diz o quê? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar um lugar. Se não tivesse, Ele prepararia um lugar. Deus habita, como o texto de Isaías que lemos, Ele habita com o quebrantado e contrito de coração, o abatido de espírito, e Ele vivifica esse coração, Ele transforma esse coração. O Deus que é eterno, o Deus que é Pai da eternidade, Ele está para fora da eternidade. O Deus que é sempre eterno, que quer dizer não tem princípio de dias nem fim de existência. Esse Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Por isso que o Deus que você não dimensiona, não tem como dimensionar, Ele cabe dentro do homem. Ele cabe dentro de nós, porque a eternidade dele está dentro de nós. Deus não cabe no universo. Ele é maior que o universo. O reino de Deus só pode caber num lugar. E não é num lugar geográfico. Porque Deus não é um Deus de geografias. Deus não é um Deus de estabelecimentos. Deus não é um Deus de RG, de CNPJ. Deus habita em pessoas. Deus habita num lugar não geográfico. Deus só pode caber no coração humano. Ele não cabe nessa dimensão física. Ele só pode reinar, ele só pode crescer aonde já existe a eternidade dele plantada, que é no coração do homem. Aqui em Lucas 17, no versículo 22, ele diz: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vá, não siga, porque não é aí o reino de Deus. O reino de Deus é uma nova consciência dentro de nós, dentro do nosso espírito. É algo que se expande. Quando disserem: olha ali o reino de Deus, olha ali aquele mover, olha ali, não vai, não siga, porque o reino de Deus está dentro de você. Não vai, o reino de Deus está em vós. Lucas 12, 32, ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Não temas. Deus agradou-se em revelar o seu reino para cada um de nós. O reino de Deus só se estabelece em você, dentro do seu coração, e não pode caber fora do ser. O reino de Deus cabe no coração daquele que crê, daquele que recebe, daquele que obedece, daquele que recebe na simplicidade da fé. A palavra do Evangelho é quando você crê que o reino de Deus se manifesta. Quando, queridos, nós aceitamos dentro de nós aquilo que Jesus encarnou como reino de Deus, ali está o reino de Deus. Por isso que Jesus é a chave de interpretação da Escritura. É chave de interpretação da vida. É chave de interpretação de tudo mais. Quando você olha para o que Jesus viveu e foi, você vive e é o que Jesus viveu e foi,
ali está estabelecido o reino de Deus. Esse é o parâmetro, esse é o alinhamento. Essa é a chave que abre a sua consciência para a nova vida. Porque é uma nova consciência, é uma nova vida. Lá em João 3, Jesus falando a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Você só entra no reino de Deus se você nascer de novo. E o que é nascer de novo? É ser batizado? É frequentar um culto? Nascer de novo é mudar a mente, é mudar a consciência, receber a mente de Deus, receber a mente do Espírito, receber a mente de Cristo dentro de você. É nascer do Espírito, é o Espírito novo, recriado por fé, na simplicidade da fé, obedecendo a palavra do Evangelho, a boa nova. Quando você aceita na sua vida aquilo que Jesus ensinou como reino, como lei da existência, como lei da vida. O que Jesus, o Filho do Homem, o Jesus humano que esteve aqui, ensinou? Ele ensinou a lei da vida. Como você viver para ser bem-aventurado, para ser feliz, para ter uma vida em abundância. Essa é a lei da vida, lei do amor, lei da bondade, da graça, da misericórdia. O reino que Jesus encarnou, reinando em nós. Isso é reino de Deus. O reino que Jesus encarnou, reinando em nossa vida. Isso é estar no reino. É olhar para Jesus. O reino do Filho do Homem. E os fariseus perguntando quando é que viria, vai vir, vai se estabelecer, nós vamos governar, nós vamos tomar posse, nós vamos eleger deputado, vamos eleger senador, vamos eleger presidente, nós vamos estabelecer o reino de Deus. E Jesus desmanchou com tudo isso, dizendo o reino de Deus não vem com aparência visível. Romanos 14, 17, ele diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria. Onde? No Espírito. É ali que é o reino de Deus. É um reino de paz, de fidelidade, de bondade, de amor. É um reino de pessoas íntegras, leais, amigas, pessoas respeitosas. Como eu estabeleço o reino de Deus em mim? Me entregando à obediência da boa nova, à obediência do Evangelho. E você sabe que boa nova é Evangelho, e Evangelho é Jesus, e Jesus é boa nova e é Evangelho. Então, quando eu me entrego à obediência de Jesus e do Evangelho, eu estou estabelecendo na prática uma nova consciência de vida. Estou estabelecendo na prática a vida do Evangelho, a lei da vida, produzindo vida onde quer que a gente vá. Isso é reino de Deus. Se entregue na mesma obediência e submissão, em consciência e prática, encarnando na sua vida, trazendo para a sua vida tudo aquilo que Jesus encarnou, tudo aquilo que Jesus viveu e foi, como Filho do Homem. Passe pela terra reinando em vida. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 17, está escrito isso. Reine todos os dias. O reino de Deus habita o coração daquele que se submete a essa consciência, se submete a esse espírito. Essa pessoa que se submete a isso é a pessoa que acessa o reino. É a pessoa que entra no reino de Deus. É a pessoa que encontra o reino de Deus. Eu já falei 2 reuniões atrás que o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro num campo e ele vende tudo que tem, vai lá e compra aquele campo, porque lá tem um tesouro. O reino de Deus é como aquele que procura boas pérolas e ele encontrando uma pérola de grande valor,
ele vai e vende tudo que tem e compra aquela pérola. Esse é o reino de Deus. Ele tem que estar como prioridade. É a pérola de grande valor. Quem muda para essa consciência, a consciência do reino de Deus, são aqueles que caminham na direção contrária do fluxo normal. Porque todo mundo está em uma direção desenfreada, com destino incerto. Mas quem entra na direção contrária e encontra o reino de Deus, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Quem está no reino caminha no contrário das propostas humanas. Vai nas propostas da consciência nova em Deus e no Evangelho. Um Evangelho, para ser obedecido, ele demanda obediência. Por isso que Jesus disse, nem todos estão aptos para o reino de Deus. Tem um texto de Lucas aqui que eu quero ler, que é Lucas 9, só para você ver que nem todos estão aptos ao reino de Deus. Lucas 9, 5, 7, até 62. Diz assim, indo eles a caminho, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. O cara disse que ia seguir, que ia caminhar com Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nem todo que diz que segue, segue de fato. Até porque Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer isso? Você quer as dificuldades do reino de Deus? Você quer as dificuldades de uma mudança de mente e de consciência? O que você vai enfrentar? Eu não tenho nem onde dormir, nem onde reclinar minha cabeça. Jesus disse a outro, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Interessante, o primeiro disse que queria seguir, Jesus não fez questão. O outro Jesus chamou, mas esse não queria. E Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Abandona o que te prende. Abandona o que não tem mais importância. Porque o que passou, passou. A partir daqui é uma nova etapa, é uma nova vida. E ele diz mais, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E veio um outro que disse, Senhor, eu seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. O cara disse que ia seguir, mas tinha um empecilho também. Primeiro disse que ia, Jesus bloqueou ele. O segundo, Jesus chamou, mas ele tinha algo para resolver, algo que o amarrava, o prendia. E o terceiro diz para Jesus, eu vou te seguir, mas espera um pouquinho, eu ainda tenho alguma coisa para fazer. E Jesus disse assim para esse último, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu pergunto para você, que está me ouvindo aqui, e você que vai me ouvir depois aí na internet, você é apto para o reino de Deus? Você está apto? Quem de vocês é esse aqui no reino? Por isso que nós precisamos abrir a nossa mente, abrir a nossa consciência do que realmente significa o reino de Deus. Porque o reino de Deus é chegado. Arrependa-se e creia no Evangelho. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Busque o reino de Deus e sua justiça. Busque o Evangelho e a justiça do Evangelho. E tudo mais vai se resolver. Tudo mais vai ser acrescentado na sua vida. Você vai ter em você a lei da vida. O reino de Deus é daqueles que se tornam como crianças. Quem não se tornar como criança não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente que caiu na terra e a gente não sabe o que aconteceu. E a semente brotou. E ela, por si só, produz o grão, o talo, a espiga e o grão cheio na espiga. O reino de Deus se desenvolve de uma maneira que a gente não compreende, mas precisa de um coração de obediência e de uma mente que se abre e de um espírito que se abre para receber esse reino. Quando o reino de Deus frutifica, você colhe os frutos do reino de Deus. Você colhe aquela espiga cheia de grãos. Esse é o reino de Deus. Entra e colhe. Porque tudo já está feito, tudo já está pronto. Amém? Essa é a palavra de Deus para hoje. Vamos estabelecer o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro em vós. Como Jesus disse na oração do Pai Nosso e nos ensinou: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Salmo 145, versículo 10. Diz assim: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão e falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Porque o teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra do teu reino, a palavra do Evangelho. Teu reino que se estabelece no coração daquele que se submete, daquele que obedece, daquele que crê, daquele que recebe por fé, na simplicidade da fé recebe o teu reino. E nós te louvamos, Senhor, porque o teu reino é um reino eterno, é um reino que subsiste para sempre, Pai. Nós te louvamos porque o teu reino tem tomado conta de nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.